Sim, tem duas pessoas que me acham bonitos. Uma é a Cida, a outra é minha mãe. Então, mas é assim, vocês também não são diferentes. Não venham com outra história se não for esta. Bem, no domingo passado, quero fazer aqui uma correção. Eu citei que as 95 teses de Lutero ele colocou no castelo, nas portas lá da igreja de. Eu citei Westminster. Eu joguei ele para a Inglaterra, mas não, foi na Alemanha, Wittenberg. Me perdoe, eu citei o local errado onde ele colocou essas teses. Me perdoe. Hoje, segundo domingo, dia do diácono, então você que é candidato a diácono, você que está aqui, o seu Ademar, mandei uma mensagem para ele, ele respondeu de manhã. Então, aqueles que são diáconos, Deus abençoe. Diácono Batista, esse segundo domingo, o segmento Batista é o dia do diácono Batista. Deus abençoe a cada um desses que pleiteiam, que lutam, que se dedicam, que querem cada vez mais servir a igreja. Deus os abençoe. Deus abençoe também a vida do seu Ademar. Eu não estou o vendo aqui, aí eu já mandei uma mensagem para ele para ver se está tudo ok com ele, Leia. Viu, Leia? Eu mandei uma mensagem para ver se está tudo ok com ele. Muito bem. Vamos orar, vamos colocar esse tempo diante de Deus. Você que está aqui para prestar um culto a Deus, você que está acompanhando pelas mídias sociais, também prestando um culto ao Senhor, prepara que logo depois da mensagem nós estaremos juntos participando da ceia do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua infinita bondade. Obrigado pelo acesso que nós temos em ti, através da cruz de Cristo. Obrigado pela graça, pelo favor imerecido que nós temos diante de ti, através da cruz de Cristo. Muito obrigado, Deus. Fica com esse grupo, nos dirige, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Hebreus. Hoje nós vamos falar um pouco na epístola aos Hebreus. Hebreus, uma epístola escrita no primeiro século, por causa daqueles que estavam saindo da igreja para voltar ao judaísmo. E o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, alguns citam Paulo, outros citam Barnabé, nós não temos essa afirmação para dizer com certeza é este. Então, o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele vai falar nessa epístola sobre a supremacia de Cristo. Cristo superior aos anjos, Cristo superior a Moisés, falando do sacerdócio real, do sacerdócio do Senhor Jesus. No capítulo 4, quando ele entra no capítulo 4, ele vai enfatizar muito isso no capítulo 10. Mas no capítulo 4, eu quero ler com os irmãos um versículo que vai ser a tônica desta noite. Hebreus 4, 16. Ele diz assim, preste muita atenção nesse versículo. E veja o que esse versículo fala ao meu e ao teu coração e o entendimento que nós temos sobre esse versículo. Olha que versículo lindo. Olha que versículo maravilhoso aqui na palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. A palavra de Deus é maravilhosa, é linda, mas tem alguns versículos que saltam aos nossos olhos e nos deixam assim bem animados, alegres, contentes. O escritor diz, acheguemo-nos, para nós chegarmos, para nós irmos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Essa palavra é importante nesse versículo, confiadamente. Junto ao trono da graça. Existe um trono da graça.
Existe o trono do favor imerecido. Existe o trono que está pronto para derramar bênçãos. Vamos continuar o versículo, depois vamos tentar esmiuçar um pouco sobre isso. Junto ao trono da graça. A fim de quê? Por que eu vou chegar ao trono da graça? Como eu chego ao trono da graça? Através das nossas orações. O acesso ao trono da graça através das nossas orações. Ok? Você ora ao Senhor, você coloca a sua súplica, você coloca a sua dúvida, você coloca a tudo aquilo que todo o anseio do teu coração, toda a dificuldade que você passa. Agora ele diz, junto ao trono da graça. Para quê? Qual a finalidade? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, naquela que nós estamos necessitados, naquela que nós passamos. Misericórdia, ele fala em misericórdia e fala em graça aqui. A misericórdia é Deus não nos castigando, não nos disciplinando como merecem os nossos pecados. A misericórdia é Deus não nos disciplinando, não nos castigando como merecem os nossos pecados. Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nossos pecados fazem separação de nós e Deus. E a graça? A graça é Deus nos abençoando, apesar de nós não merecermos. Você percebe? Percebe o agir de Deus? Você está percebendo o quanto esse Deus é maravilhoso? Interessante perceber, olhar esse capítulo 4 de um modo bem sucinto, com uma lupa, com uma lente de aumento, olhando as palavras, as letras. Ele é muito rico, ele é extremamente rico. O escritor, no versículo 1 desse capítulo 4, ele vai dizer aqui: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, olha o descanso de Deus, ali onde nós vamos desfrutar com o Senhor, nós vamos estar com o Senhor. Suceda parecer que algum de vós tem falhado. Ele vai colocar aqui, porque lembre-se, essa epístola é escrita a cristão, àqueles que estão na igreja. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, os evangelhos foram anunciados a todos, olha, mas tem pessoas que rejeitaram, tem pessoas que não querem caminhar, não aceitam o evangelho, não aceitam as boas novas, não se dobram ao senhorio de Cristo. Ele vai falando aqui. E vai dizendo, como se deu com eles a palavra que ouviram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram, a fé no Criador, a fé que esse Deus maravilhoso há de suprir toda e qualquer necessidade, a fé que esse Deus maravilhoso derramou seu sangue por nós, a fé que um dia nós, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós um dia estaremos com Ele, na eternidade. Na eternidade. Mas alguns rejeitaram essa boa nova. E ele vai caminhando, aí eu quero mostrar para vocês o versículo 6. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Olha, teve pessoas que ouviram boas novas anteriormente, mas eles não continuaram, eles não creram. Aí você fica pensando, com certeza, cada um de vocês que estão aqui, presencialmente, você que está nos vendo pelas plataformas digitais, você já pregou para alguém, expôs o evangelho de uma maneira simples, prática, mostrando
o sacrifício, morte, ressurreição, vida eterna, segunda vinda. Você mostrou com certeza para as pessoas, para alguém. E essa pessoa, você crendo que essa pessoa, puxa, eu creio nesse Jesus como Senhor e Salvador. De repente a pessoa falou assim para você, eu vou pensar nisso que você está falando. Com certeza, talvez muitos de nós que estão aqui já tiveram situações assim. De pessoas que não creem, não continuam esse processo. Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Se você ouviu essa verdade, se você nunca se posicionou com Cristo Jesus, não endureça o vosso coração. Ele está fazendo uma citação de Davi em Salmo 95, versículo 7 e versículo 8. Nós já vimos isso nas quartas-feiras aqui, nós estamos no 101. Na quarta-feira. Então, nesse 95 diz isso. E no versículo 11 desse mesmo capítulo, ele vai mostrar algo para nós que nós temos que nos esforçar. Ele vai dizer, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Você percebe que o alerta aqui do escritor de Hebreus, até aqui não sejam desobedientes. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente aos mandamentos, conceitos, preceitos da palavra de Deus. Não seja como esses. Já nós vamos entrar no nosso versículo. Quero só dar um breve panorama prático e rápido para você aqui. Aí no 12, presta atenção no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Olha o que ele está mostrando a mim e a você. A palavra de Deus, ela atravessa a parte mais interna de um ser humano. Ela vai no âmago, vai no íntimo. Ele vai dizendo aqui, a palavra de Deus expõe a verdadeira situação do coração de uma pessoa diante de Deus. A palavra de Deus nos escancara, mostra quem eu verdadeiramente sou. Muitas vezes aquele que eu sou, talvez a minha esposa não saiba, talvez vocês não saibam. Mas Deus sabe. Deus sabe quem é o Genivaldo. Deus sabe quem é cada um de nós que está aqui. E essa palavra, ela é viva, eficaz, ela é cortante, a ponto de penetrar no íntimo dos nossos corações. Muitas vezes nós podemos estar nos enganando a nós mesmos. A nós mesmos. Mas o interessante de tudo é que no íntimo, lá no íntimo, eu sei quem eu sou. Vocês sabem quem vocês são. Esse engano pode ser de repente momentâneo, mas nós sabemos quem nós somos. Muitas vezes nós pintamos o quadro de nós mesmos melhor até do que verdadeiramente é. E vendemos. Mas no íntimo do coração, não é assim. Será que eu sou assim? Será que você é assim? Como é que nós somos nisso? Aí o autor de Hebreus vai chegar nesse versículo aqui. E esse versículo vai dizer algo mais ou menos assim: quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Perceberam? Nós vamos já dessecar um pouquinho, conversar um pouco sobre esse versículo. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado eu.
A pergunta é: eu estou disposto a ficar mais perto de Deus? Eu estou disposto a ficar mais longe do pecado? Nós temos essa oportunidade. Isso está nas nossas mãos de fazer o bem, de ajudar, de buscar essa intimidade nesse trono. Percebe o que ele diz aqui? Trono da graça. Misericórdia. A misericórdia de Deus são as razões de nós não sermos consumidos por causa dos nossos pecados. E a graça, esse favor imerecido que nós não merecemos, Ele nos dá, Ele nos doa, Ele nos presenteia. Pergunta: é ou não um Deus maravilhoso? É ou não um Deus amoroso? Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas nós temos que dar o retorno. E essa oração ocupa um lugar importante na vida do cristão. E esse versículo é um dos mais atraentes e convites à oração. Esse que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, naquele tempo onde eu estou desesperado. De repente vem algo que eu não esperava. Qual o nome disso? A graça de Deus. A graça de Deus. E aqui, é descrito aqui, eu escrevi aqui, nosso grande recurso, esse trono da graça. E ao chegarmos a Deus em oração, nós vamos verificar que esse Deus é como o rei. E como rei, ele merece a nossa reverência, a nossa confiança, a nossa submissão. Sim ou não? Claro, claro. E ao chegar a esse Deus em oração, nós vamos perceber alguém que dá como rei presentes, alguém galardoador. Pedimos em quantidade e com grande expectativa, e Ele tem riquezas de graça e poder, mas tudo isso acontece de acordo com a vontade dEle, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Por quê? Porque Ele sabe o melhor para nós. Nem tudo que nós pedimos, nós temos, nós ganhamos dEle, mas tudo aquilo que nós necessitamos, Ele nos dá. Isso é graça. De repente você pede um carro zero, de repente você pede uma cobertura no centro do Guarujá, isso, aquilo. Mas Deus te dá saúde. Deus te dá disposição de você, de repente, não ter isso, mas ter no teu coração algo que é fundamental para a vida do ser humano, chamado gratidão. Por tudo que Ele tem dado a nós. Por tudo que Ele tem dado a nós. Não fique chateado com Deus se Ele não te der uma cobertura. Não fique chateado com Deus se Ele não te der um carro. Mas Ele te dá aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental para a tua vida. Essencial para a tua vida. Para você continuar a tua carreira cristã. Os pardais não trabalham, não têm silos. Não tem onde armazenar a comida, o alimento, mas Deus os abençoa. Os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestia tão lindo, tão belo quanto os lírios do campo. Nós estamos falando em Mateus 6. Aí no 33 ele dá a chave de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, esse trono da graça. Esse trono da graça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. As demais coisas que estão nesses versículos aqui. O que comer, o que vestir, o que beber. Ok? Então, uma coisa que nós temos que ter na nossa vida é esse coração agradecido por causa desse grande recurso de Deus aqui. Outro fator que eu coloco aqui, que aqui está uma
uma exortação. O que é uma exortação? Um encorajamento, um estímulo. A etimologia da palavra, o estudo da palavra quer dizer algo nesse sentido, de incitar a fazer algo, um estímulo, um encorajamento. Por quê? Porque o escritor de Hebreus aqui, na hora que você olha essa epístola, essa carta, não sabemos quem é, você vai perceber que ele é um homem como nós. E você vai perceber que ele é uma pessoa, é um cristão experiente. E que ele havia provado desse poder da oração. Ao ler essa epístola, e eu te oriento a você na sua casa estudar profundamente essa epístola, você vai ver o poder da oração nesse homem, nesse escritor. E você vai perceber que isso também procede da igreja que por ele falava. E você vai perceber também que procede do Espírito Santo, pois o escritor falava por inspiração, era Deus que soprava aos seus ouvidos. O Espírito fazendo intercessão em nós, ou seja, esse ato mais simples de comunicação de alguém com Deus. Acheguemo-nos. O convite aqui é nos achegar, é ir. Nós temos livre acesso. Quem é que abriu esse livre acesso a Deus? Aonde aconteceu esse livre acesso a Deus? Agora não é mais aqui, agora é ali. O livre acesso é a cruz. A cruz de Cristo é o livre acesso. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e brilha e brilha muito mais, só para te adorar. Não é assim um cântico? Esse acesso ao trono da graça, a cruz de Cristo. Ali nós começamos a ter isso. E eu quero falar agora sobre alguns modos. Aqui estão alguns modos desse acheguemo-nos. Primeiro aspecto que eu vou falar para vocês é de um coração não orgulhoso, nem presunçoso, nem com tom de exigência, pois é o trono, mas confiadamente, porque é o trono da graça. O interessante é que essa palavra, confiadamente, ela vai aparecer em Atos 2:29 e ela vai aparecer em Atos 4:13. Quando Pedro e João estão falando aquelas pessoas, naquele discurso maravilhoso de Pedro, ali essas palavras são utilizadas, ou seja, com intrepidez, com ousadia, com plena convicção de que você é um filho de Deus. Depois você checa isso em casa, que você vai ver que legal isso. Podemos nos aproximar sem reservas, com todos os tipos de petição, inclusive pelos outros. Não foi aqui que nós fizemos, naquele tempo de mãos dadas? Oramos por quem? Pelos missionários. Colocamos diante do trono da graça os missionários. Aquela relação da igreja, aqueles pedidos pelo Renato Cardoso, pela Isabel, isso, aquilo, aqueles pedidos, nós estamos colocando diante de Deus essas pessoas que passam por essas enfermidades. Nós colocamos as nossas vidas diante de Deus. Então, eu quero dizer para você que não tem reserva. Podemos ir, nós temos acesso. E além de não ter reserva, livremente, podemos nos aproximar livremente com palavras simples, do meu jeito, do teu jeito. Sem buscar um dicionário, um Aurélio e achar palavras aí como se as palavras lindas elas fossem importantes para Deus. Deus busca esses que o buscam em espírito e em verdade. E esses que o buscam em espírito e em verdade têm um coração transparente, falam do seu jeito, da sua maneira. Não são as belas palavras, é um coração arrependido, é um coração contrito. É isso que agrada a Deus. Outro aspecto, além de sem reservas e livremente, podemos nos aproximar esperançosamente, com plena confiança de sermos ouvidos. Salmos que nós temos lido aqui às quartas-feiras diz que Deus inclina o seu ouvido para ouvir o clamor do seu povo.
Então eu tenho de que esse Deus, ele está me ouvindo. Esse acesso, ele é esperançoso, porque a minha esperança está na pessoa do Senhor Jesus. Sem reservas, livre, esperançosamente, podemos aproximar-nos de um modo fervoroso, com toda a força do nosso ser. Podemos chegar nele com insistência, com muita insistência. Lembra daquela viúva com o juiz? O senhor poderia olhar minha causa? O senhor poderia olhar minha causa? Até que chegou o juiz e falou: eu vou atender essa mulher, porque senão ela vai vir toda vez aqui. E esse Deus maravilhoso, muitas vezes, o que ele aguarda e espera é que eu e você, insistentemente, colocamos diante dele aquilo que para nós é importante. O que foi importante para mim e para você, insistentemente nós estamos colocando no trono da graça. Mas olha como nós fazemos, olha como nós agimos, olha como pecadores nós somos. De repente a gente faz um compromisso aqui na igreja de orar por esse ou por aquele missionário. Isso não acontece? Acontece. Aí eu oro uma vez, 2 vezes. Parou. Por que isso acontece? Isso acontece porque isso não é importante para mim. Se fosse importante, eu dava continuidade. O que nós fazemos? Colocamos lá na porta da geladeira. Por esse e por aquele, botamos o missionário lá na porta da geladeira. Tem lá a Sidney, tem lá não sei quem. Para quê? Toda hora que a gente passar, que alguém passar, eu passo lá, vejo, opa, conecto com Deus. Opa, peraí. Isso é importante. É importante você estar lembrando aqueles compromissos que um dia nós fizemos. De orar pelas pessoas. Por nós mesmos, pelos nossos familiares. Confessando pecados ali e colocando diante de Deus toda essa motivação, com humildade, reconhecendo quem eu sou. Reconhecendo quem eu sou. Outro aspecto é o motivo. Aqui está um motivo para eu chegar a esse trono da graça. Ao aproximarmos, quando precisamos de grande misericórdia por causa de nosso pecado, esse pecado que nos separa de Deus, e Deus restaura as nossas vidas. Muitas vezes nós entramos num processo de pecado e dizemos: como é que eu vou sair disso? E agora? E esse Deus misericordioso, já perdoou os nossos pecados. E esse Deus misericordioso restaura as nossas vidas. O motivo para chegar é saber que Ele vai derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. O caráter de Deus nos encoraja a ter confiança. Nossa relação com Ele como filhos nos dá essa liberdade de ter esse acesso ao trono da graça. O maior motivo de todos nos achegarmos com confiança está na pessoa do Senhor Jesus. Uma vez que Ele foi morto e derramou o seu sangue para a purificação de nossos pecados. Ele ressuscitou e justificou-nos por causa da sua justiça. Nós temos que nos achegar ao trono quando somos pecaminosos, a fim de achar misericórdia. Nós temos que nos chegar ao trono da graça quando nós estamos fracos, para achar ajuda no Senhor. Nós temos que nos chegar ao trono da graça como somos quando nós somos tentados, para achar essa graça, esse favor imerecido que nos ajuda no meio de uma tentação, de uma provação. Interessante, nós estamos agora no período político, né? Domingo que vem, eleições. Quando Deus, Ele coloca suas leis, quando Ele ordena suas leis,
e oficialmente essa lei é publicada, tornando o conhecimento público e com data até de vigor para começar a vigorar. Quando existe essa palavra que hoje em dia é muito colocada, promulgação, promulgar algo, promulgar uma lei, é deixar ela de conhecimento público, para que todos conheçam e com data de validade. Ó, a partir de data tal, essa lei vai vigorar. Quando Deus ele promulga essas leis, quando ele coloca essas leis dele, esse Deus maravilhoso, ele está num trono que você poderia chamar um trono legislativo, que as leis são colocadas por ele, ok? Entenderam? Quando ele aplica essas leis, quando faz essas leis serem usadas, a aplicação dessas leis, é como um prefeito, um governador, um presidente. É como se Deus estivesse num plano, ou num trono governamental, executivo, a execução da lei. Então existe um trono legislativo, essas são as leis. Um trono governamental, aplicação dessas leis. Quando ele prova seus filhos, exortando, ajudando, repreendendo, caminhando, ele está num trono de julgamento. Seria o judiciário. Vamos entender dessa forma. Então, Deus está num trono legislativo, as leis são dele. Deus está num plano governamental, a aplicação dessas leis. Deus está num plano de julgamento, porque ele há de julgar. Mas entenda agora isso que eu vou dizer para vocês. Quando esse Deus recebe todas as minhas petições, quando esse Deus ouve o clamor do seu povo, inclina os seus ouvidos para atender, e esse Deus dispensa favores, esse Deus está num trono da graça. Da graça. Entenderam? Da graça. Isso é graça, é favor imerecido. Nós não merecíamos isso. Mas Ele nos dá acesso a chegarmos a essa graça. E essa graça agora vai trabalhar na minha pessoa. E por agradecimento, tudo isso que Ele fez, faz e fará na minha vida, eu agradeço. Eu vou buscar uma vida naquele processo chamado santificação. Eu vou buscar fazer as coisas dia a dia corretamente, me livrando dos pecados. Lembra que eu disse para vocês? Eu disse para vocês, quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado eu fico. Agora, nesse trono da graça, nós temos acesso. E por que não buscar uma vida de santificação? Por que não buscar essa vida de transparência? Por que não buscar essa vida de novidade de vida? Que todos nós sabemos. O que te preocupa? O que te preocupa hoje nessa noite? O que te preocupa? É teu casamento? É teu marido? É tua esposa? São teus filhos? É teu trabalho? É teu sustento? É teu estudo? É o teu futuro? O que te preocupa nessa noite? O que tem te tirado o teu sono? O que tem tirado o teu sono? Está na hora de chegar e levar tudo isso, toda essa preocupação, ao trono da graça, aos pés
aos pés da cruz. Deixe aos pés da cruz toda essa ansiedade. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Não fica com esse coração ansioso. Não fica com esse coração dúbio. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a guardar no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor. No tempo oportuno. Olha o que diz o versículo 16 de Hebreus 4. Olha o que diz o versículo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com certeza, com convicção, com verdade, junto ao trono da graça, a fim de recebermos, nós vamos receber essa misericórdia, nós não vamos ser consumidos, de recebermos misericórdia e vamos achar graça para socorro em ocasião oportuna, quando nós precisarmos de ajuda. Ele vai tirar toda essa ansiedade do meu e do teu coração e vai dar uma vida digna, verdadeira e feliz para nós. Feliz para nós. Foi Ele que fez isso. É Ele que dá essa oportunidade para nós a chegarmos ao trono da graça. Não tem outra maneira para isso. É o que o Senhor Jesus fez na cruz há 2000 anos atrás, entregando a sua vida para perdão dos meus e dos seus pecados. O que te preocupa? O que tira teu sono? O que tira a tua paz? Não permita que nada neste mundo, tire a tua paz. Mas coloque aos pés do Senhor, tudo aquilo que o teu coração de repente traz como insatisfação. E seja uma pessoa grata a Deus, porque Ele nos dá acesso, Ele nos deu esse acesso ao trono da graça. Nós que um dia já os declaramos como Senhor e Salvador, não como aqueles que Ele disse aqui nesse capítulo 4 que são desobedientes, ouviram as boas novas, ouviram do Evangelho, mas esse está lá fora, insatisfeito. Esse está lá fora, sem esperança. Esse está lá fora, não sabe o que fazer na vida. Mas eu e você? Não. Eu e você temos que nos achegar. Temos que ir até o Senhor para receber dessa misericórdia e achar essa graça pronta para nos presentear, para nos ajudar na nossa caminhada cristã. O conselho que eu dou é: viva com santidade de vida. Viva com santidade de vida. Busca o Senhor, se relaciona com o Senhor, caminha com o Senhor. Coloca hoje diante dele tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que deixa o teu coração de repente seu coração distante de Deus, para alcançar a graça. Amém, igreja? Dá para ser diferente? Dá. Dá para caminhar de uma maneira mais feliz? Dá, claro que dá. Claro que dá. Porque Ele já fez tudo por nós. Deus abençoe vocês.